Tudo jóia? Pastor Wagner, alegria. Eu queria dizer 4 coisas para você, amigo, que quando alguém pisa o solo da sala 57, nós fazemos questão de frisar isso para você sair daqui já abençoado com estas ideias poderosas e bíblicas. Eu amo você, amigo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, amigo. E eu creio muito mais em Deus porque você existe. Deus te abençoe ricamente, viu? Obrigado pela sua participação aqui. Esteja sempre. Que hoje seja a primeira de muitas e muitas e muitas vezes que você vai estar aqui conosco. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, viu? Bom, queridos, como a gente conversou na semana passada, nós vamos recapitular o finalzinho do 5º capítulo do livro Passos para o Reavivamento Pessoal e vamos recapitular a leitura do livro Evangelismo, no seu 20º capítulo. Poderoso, poderoso. Você vai ver que texto extraordinário nós temos ali no livro Evangelismo e quanta coisa linda o Senhor deixou ali para nós e que nós vamos entrar num processo de... Você que nunca leu esse capítulo do livro vai se deparar com ele e você que leu vai recapitular comigo. É lindo demais, tenho certeza que vai falar o seu coração, tá certo? Que Deus nos abençoe. Pastor já orou. Antes de continuarmos a leitura, eu gostaria de salientar e colocar no seu coração. Acabei de receber a notícia do Júnior, que mora nos Estados Unidos. A vigília de Elias vai ser vista por eles num telão na casa de uma pessoa que eles escolheram para assistir juntos à vigília, e alguns pastores serão convidados, alguns pastores nos Estados Unidos serão convidados para viver esse momento da vigília de Elias lá nos Estados Unidos. Então, nós temos percebido movimentos importantes para que a vigília seja compartilhada. Eu vou aqui rememorar com você a nossa camiseta. A internet está um pouquinho lenta, não se incomode. Esse vídeo vai rodar em algum momento, eu espero. Videozinho. Deixa eu ver aqui se ele vai rodar. Estou achando que hoje não. Vamos ver se o da vigília roda. Estamos com a nossa internet baixa hoje. Amanhã eu mostro para vocês, tá bom? A camiseta que eu já mostrei e também o vídeo da vigília de Elias, o vídeo convite, que está pronto, só que nós vamos dispensar esse vídeo para publicarmos o vídeo em nossa rede de comunicação só depois do dia 15, 16, por ali, para a gente não compartilhar muito, acaba saturando a ideia do convite. Vamos deixar para convidar mais próximo da vigília, tá bom? Mas já está prontinho. Eu não sei porque minha internet não está correspondendo, mas tudo certo. Hoje nós vamos, então, recapitular o 5º capítulo do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, como eu disse, e vamos também trabalhar com vocês o 20º capítulo do livro de livro Evangelismo da Senhora White, né? Bom, como a gente sempre faz, nós recapitulamos o processo como num livro mesmo. Eu quero que você aprenda a ler, né? Você que não... Tem muito brasileiro que não gosta de ler, então a gente traz aqui a ideia do livro, e você que já gosta, se deparar um pouquinho mais. Não é o livro físico, né? É um livro virtual, mas, por exemplo, eu tenho aqui esse livro que fica todo marcado quando eu tenho a opção de lê-lo aqui no livro virtual. Você pode fazer a mesma coisa. É só baixar nos downloads o livro e depois o próprio download da opção. Quando você abre o livro, o próprio sistema que você tem no seu computador dá a opção para você marcar o texto. E aí você fica com o livro todo marcadinho. Quando você quiser rememorar o que você estudou, é só você dar uma olhadinha, tá certo? Então, nós estamos aqui no capítulo 5, terminando, amados,
o momento em que o pastor Helmut nos orienta a orar nas promessas de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Estudamos o poder de orar nas promessas. Ontem eu falei para os advogados, exatamente para os advogados, sobre o poder da oração na promessa. E ele vai falar o que aconteceu com ele aqui, ou o que deve acontecer quando nós vivemos agora sob a perspectiva de orarmos nas promessas de Deus, as milhares de promessas que há na Bíblia, e especialmente na promessa feita da concessão do Espírito Santo àqueles que pedirem diariamente esta concessão. Então, ele está falando aqui, orando pelo Espírito Santo, mas não é orar simplesmente, Senhor, eu me batiza com teu Espírito Santo. Não, nós estamos aprendendo que é uma promessa e nós devemos entrar na presença de Deus, pedir o batismo, e se estamos pelo próprio Espírito cumprindo os requisitos que fazem parte da nossa caminhada, então eu vou entrar na presença de Jesus, do Deus eterno, e clamar pelo batismo como uma promessa. E se é uma promessa, eu vou pedir crendo já ter recebido esta promessa. É isto que o pastor Helmut construiu como ideia, promessa sobre o recebimento do Espírito Santo. Aí vem Lucas 11, versículo 13, que diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus prometeu que ele vai dar o Espírito a quem pedir. É uma promessa. Não é só pedir o Espírito, entende, querido? Você tem que entrar na presença de Deus, lembrando que o derramamento do Espírito Santo hoje é uma promessa. E o aguaceiro, como diz a irmã Selma, está por vir para aqueles que recebem todo dia a umidade do Espírito Santo, o banho do Espírito, todo dia. E o aguaceiro virá. Mas o texto está dizendo que o Espírito é uma promessa. Então, você não vai entrar só pedindo o Espírito, vai pedi-lo como uma promessa. E nós aprendemos, se é uma promessa, eu posso levantar imediatamente da oração, crendo que eu já recebi esse Espírito. E aí a gente aprendeu aqui que é claro que Jesus não se refere a um único pedido, mas um pedido constante. Ser batizado várias vezes no mesmo dia pelo Espírito Santo, porque a luta ela é tensa durante o dia. Atos 5:32 diz, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Falei um pouquinho sobre isso no texto e eu pretendo falar aqui na sala em outro momento. Ore a cada manhã para ter um coração obediente. Ore ao Senhor para que lhe dê vontade de fazer o que ele quer. Com isto, cumprirá o requisito. É muito interessante, né, queridos? Porque, veja, o Senhor disse que nós devemos obedecer para receber o Espírito, mas é o próprio Espírito que me dá capacitação para obedecer. Então, eu recebo o Espírito para obedecer, certo? E eu obedeço para continuar recebendo o Espírito. Só que a obediência não é algo que você gera em você mesmo. A obediência é algo que o Espírito Santo gera em você por ser requerido todos os dias como seu companheiro na caminhada. Logo, você vai perceber que tudo você recebe do Senhor. Por isso que salvação é pela graça. Unicamente pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus. Percebe, então? Peça a Deus o poder para você obedecer. E ele, então, vai lhe conceder. É o que está em João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esta água aí é uma representação clara da pessoa do Espírito Santo. Este é um pedido conforme a vontade de Deus. Por isso será respondido imediatamente. Aí o Espírito Santo vem com o querer e o fazer. Podemos orar também pelo desejo de ter uma relação mais próxima com Deus.
de amá-lo com todo o nosso coração, servi-lo com alegria, de querer cada vez mais a Jesus, sua breve volta e nosso encontro com o reino de Deus. Podemos pedir que nos dê desejo de ler a sua palavra, aprender através dela, assim nos preparando para estar aptos para salvar os perdidos. João 7,38 diz: quem crê em mim, assim diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é a figura clara, queridos, do Espírito Santo sendo, sabe, esse agente motivador dentro do seu coração para que você permaneça pregando o Evangelho. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que nenhum de vocês satisfarão o desejo da carne. Recapitulando esse texto que nós terminamos aqui, a cada dia eu morro, o autor vai nos levar a uma experiência muito interessante, quando ele diz em Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito, ou encham-se, renovem-se constantemente e repetidamente pelo Espírito. Isso está na nossa cabeça, né? E aí eu quero trabalhar com vocês hoje a ideia de não ter resultados positivos, sem resultados positivos. Às vezes eu fico olhando, mas por que não acontece comigo? Então o autor vai falar sobre a grande diferença entre o antes e depois. Mas sempre o antes e depois de quê? Antes eu não pedia o batismo diário do Espírito Santo. Então a diferença é essa, entre antes de viver uma vida cristã sem pedir o batismo e agora vivendo uma vida cristã que pede o batismo. É essa distinção que ele vai fazer agora. E ele nos leva para essa lista aqui, ó. Quando eu oro pelo Espírito todo dia, e oro como uma promessa feita, e oro crendo ter recebido, então esses fenômenos vão acontecer. Primeiro, ao ler a Bíblia, eu frequentemente descubro novas verdades de encorajamento. A Bíblia não é um livro enfadonho, meu amigo, com o Espírito Santo. O problema é que a gente lê sem ele. Conversando com a Janete, esta semana, ela disse que quando vai ler a Bíblia, convida o Espírito Santo e tem a nítida certeza de que ele está sentado ao lado como um companheiro de leitura e agindo dentro dela para que aquelas verdades sejam vivas. Você vê o outro item dele. Posso permanecer vitorioso na batalha contra a tentação, porque o Espírito Santo é o agente que foi enviado e pelo qual eu venço a tentação. Meu tempo de oração se converteu em algo precioso e cheio de alegria. É por isso que muita gente agora aqui na experiência da sala tem orado mais tempo, tem orado com propósito, intercessoramente. Então, nós temos evoluído grandemente sobre a oração intercessora. Tem mais alegria e ousadia, Atos 4, verso 31, para falar aos outros de Jesus. Tem uma irmã que trabalha em um ponto de comércio que ela chama a atenção das pessoas. Oi, ei você! E aí ela fala de Jesus para as pessoas, fala que ama essas pessoas e as pessoas estão encantadas com a mudança dela. Me alegro em saber que me tornei mais sociável. Querido, isso aqui é uma necessidade. Eu vou até olhar nos seus olhos. Deus aceita que você seja tímido, porque é sua personalidade, mas ele não aceita que você não seja sociável. Essa timidez que tira você do meio do povo, ela tem que ser arrancada de você e tem que te colocar no meio das pessoas, mais sociável. Por quê? Porque é a maneira de Deus ser visto. Você é a parte visível de Deus. Não tem importância. Deus compreende que você seja tímido, mas ele não vai querer que você fique ausente de estar misturado com as pessoas. Ele vai te jogar lá. Vivo feliz pela graça de Deus e me sinto seguro em suas mãos. Feliz pela graça de Deus, mesmo frente às dificuldades. É por isso que as pessoas falam assim, mas o que esse pessoal aí tem? A dificuldade está na vida deles, mas são pessoas felizes. E esta felicidade não é rir de algo engraçado. Felicidade é ter a presença do Espírito e a alegria como um fruto. Nos tempos difíceis, Deus me sustém e me fortalece de maneira maravilhosa. Vimos ontem na figura linda da Kelly, na vigília que fizemos ontem. Não foi uma vigília, né? Foram 2 horas de clamor pela cura das pessoas. E vimos a Kelly sorrindo enquanto falava da sua situação. Pastor Cimei e Roberta juntos ali.
E eu falei, se joga nos braços de Deus, se joga nos braços de Deus. E Roberta disse, pastor, nós já nos jogamos. É isso, queridos. Quando eu oro, eu oro pelo Espírito Santo, oro como o Espírito sendo uma promessa e recebo essa promessa, todas essas coisas começam a acontecer na minha vida. Reconheço os dons espirituais que Deus tem me dado, eu começo a ver que sou capaz de fazer coisas que eu achava não ser possível por crenças limitantes que eu tinha. Eu não consigo, eu não posso, nunca fiz. Quando eu estou cheio do Espírito, eu descubro que posso até mais do que eu imaginava. Parei de fazer críticas, me sinto incomodado ao escutar outros criticando. É extraordinário isso. Extraordinário. Se a gente tem que falar alguma coisa para alguém, nós escolhemos sempre o melhor momento. Se for uma correção, se for uma adequação que for necessária, você fará isso no amor de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, queridos, nunca faça correções na hora. Nunca faça correções na hora. Nunca exponha um erro cometido na hora. Espera para depois, o prejuízo será menor. O prejuízo será menor. A não ser que a vida esteja em jogo. Não é? Bom, diante dessas mudanças, como você se identifica ao ler esse livro? Bom, o autor está dizendo assim, eu leio a Bíblia com frequência, eu agora permaneço vitorioso contra as tentações, meu tempo de oração aumentou, Deus responde muitos dos meus pedidos, até pulei essa parte aqui, tenho mais alegria e ousadia, me alegro em saber que me tornei mais sociável, vivo feliz pela graça de Deus e me sinto seguro em suas mãos, em tempos difíceis eu sinto que Deus me sustém, reconheço os dons espirituais, estou trabalhando mais para o Senhor, parei de fazer crítica, me sinto incomodado ao escutar outros criticando. Como é que tem sido isso? Você tem percebido, amado, olha bem para mim, que Deus tem feito uma mudança silenciosa, que até você mesmo tem se surpreendido. Você tem percebido que o Senhor tem te dado um cristianismo diferente? Você tem percebido isso? Um cristianismo diferente? Querido, cristianismo diferente. Agora, eu vou ler com vocês, no livro do pastor Helmut, o texto que mais me impressionou em todo esse livro, irmãos. Esse vai ser o texto que mais me impressionou nesse livro. Esse aqui, Olha o que o Helmut diz. Quando ele começou a orar no Espírito, orar pelo Espírito, como uma promessa, e crendo ter recebido, porque ele obedece pela presença do próprio Espírito que ele estava pedindo, olha o que ele disse. Lamento minhas perdas pessoais, devido à falta do Espírito Santo. O pastor Helmut está dizendo que ele viveu boa parte do seu ministério apenas com azeite na lâmpada. Ele não tinha azeite de reserva. Eu vou olhar para você. Entendeu? O pastor Helmut, ele reconheceu que ele viveu boa parte do seu ministério apenas com azeite na lâmpada. Ele não tinha os potes de reserva. Lembra das virgens? A diferença entre elas é que as virgens prudentes tinham azeite de reserva. As imprudentes levaram azeite apenas na lâmpada. O pastor Helmut está dizendo, por muito tempo eu tinha azeite apenas na lâmpada. E olha só a declaração desse servo de Deus diante de um ministério que ele desenvolveu a vida quase toda. Lamento minhas perdas pessoais devido à falta do Espírito Santo. Lamento as perdas em meu casamento, família e as perdas nas igrejas nas quais eu servi como pastor. Quando me dei conta disso, pedi ao Senhor que me perdoasse. Infelizmente, é verdade que não podemos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Também devemos nos lembrar que as deficiências espirituais dos indivíduos diminuem ou se multiplicam na família e na igreja de acordo com a quantidade de membros. Veja, essa declaração é poderosa. Lamento minhas perdas pessoais devido à falta do Espírito Santo. Lamento as perdas em meu casamento.
famílias e perdas nas igrejas nas quais eu servi como pastor. Quando me dei conta disso, pedi ao Senhor que me perdoasse. Isso aqui para mim foi impactante. Pastor Adson, Pastor Brito, Pastor Elias Pedrosa, Esmeralda, Ezequiel, Fernando Flores, Frederico, Gilberto, Pastor João Inácio, Pastor Manuel Chaves, Pastor Rui Linhares, Pastor Zinaldo, Pastor Abdoral Sintra. Deixa eu dizer para vocês, tem mais aqui. Pastor Edmir, Pastor Eliabe, Pastor Flávio. O pastor faz uma declaração tão contundente como essa. Eu lamento ter vivido todo o meu ministério apenas em uma experiência superficial com o Espírito Santo. Ele disse que teve perdas no casamento, na família e nas igrejas que ele atuou como pastor. Você que é membro da igreja, você não quer lamentar junto comigo hoje todo o tempo que você foi membro dessa comunidade sem viver no Espírito profundamente? Olha o prejuízo que nós causamos à igreja, queridos. A gente fez tanta coisa em nome de Deus, num raso espiritual que mais prejudicava as pessoas do que as ajudava. Eu já confessei aqui para vocês, amados. Eu tirei pessoas da igreja. Eu tirei pessoas da igreja. Porque eu preferia mais as coisas do que as pessoas. Eu queria manter a igreja obedecendo pela lei e não pelo amor. A gente até consegue bons resultados, mas com pessoas infelizes. A gente até consegue bons resultados quando a gente quer a igreja obedecendo ali, ó, na lei. Mas as pessoas são infelizes, na maioria dos casos. E eu me satisfazia com isso. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não queria saber se as pessoas estavam essencialmente vivendo o seu cristianismo. Eu não queria saber se elas essencialmente estavam no caminho. Não queria. Se elas estivessem aparentemente obedecendo para mim. Foi quando o Senhor me despertou e disse: Senhor, garotinho, infelizes não entrarão no reino dos céus. Pessoas infelizes não entrarão no reino dos céus. Leve-os a amar a Deus. Leve-os a amar a Deus. Foi quando o Espírito de Deus disse assim: Pastor Wagner, você precisa me amar, porque você não pode oferecer para a igreja aquilo que você não tem. Eu me arrepio só de pensar no dia que eu descobri isso. Eu não amava Deus. Eu não amava Deus. Eu nem sabia como amá-lo. Eu nem sabia como amá-lo. Eu sabia que eu tinha que amá-lo, não sabia como. Eu quero me unir ao clamor do pastor Helmut e pedir perdão para a minha igreja, publicamente, por tudo que eu fiz em nome de Deus, mas sem a unção do Espírito. Ainda bem a porta da graça está aberta. Dá para a gente mudar toda a nossa trajetória hoje. Dá para a gente mudar toda a nossa trajetória hoje. E você está descobrindo o caminho, pastor Zinaldo. Eu também estou descobrindo o caminho. Todos nós estamos descobrindo o caminho. Né? Mais importante do que a viagem é o caminho. Se eu estiver no caminho, eu chego. Se eu estiver no caminho, eu vou chegar. Agora, eu vou, num ritmo mais rápido, eu vou apresentar para vocês o conteúdo do livro que eu prometi, que é um conteúdo, assim, muito interessante,
que eu não quero deixar de compartilhar com vocês. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, que eu sei que vai dar mais certo, tá? Wagner, enquanto o senhor faz o ajuste aí, Sim. vai fazendo o ajuste, não se distraia. Essa revelação, né? Essa confissão, né? De pedir perdão pelo que causou, né? Na família, na igreja, especialmente por um pastor, né? Alguns às vezes estranham, mas é só o Espírito Santo que nos faz nos despir dessa maneira e fazer confissões dessa natureza, né? E nós chegamos à mesma conclusão, eu já disse isso aqui na sala também, né? Deus é misericordioso conosco, né? Porque apesar de termos azeite apenas na lâmpada, apesar do estrago, né, que acabamos causando, né, na igreja, na família e em tantos outros lugares, Deus ainda foi e é extremamente misericordioso conosco, né? Porque ainda teve bênçãos, não é? De vez ou outra, Deus ainda faz um mimo para a gente, com pessoas dizendo assim: olha, quando você foi o meu pastor, né? E olha que misericórdia do nosso Deus, né? Mas outro dia, um colega nosso na própria sala, né, disse estranhar, né, um pastor durante tanto tempo e de repente declarar isso, né? Mas é um fato. E muitos que não declaram não fazem porque talvez não estejam preparados para isso, né? Mas nós não nos tornamos menos quando reconhecemos, né? Eu vejo aí, por exemplo, o pastor Frederico, o pastor Fabrício, que eu mencionei há pouco, a Meire, um dia desses, né, que participou dos Estados Unidos aqui, uma ex-aluna também, e tantos outros, né? Durante o meu ministério, 12 anos eu estive no IASP. 12 anos, um período de grande bênção. Mas às vezes eu fico pensando também como Deus foi misericordioso, né? Quanto estrago pela falta do Espírito, né? De ter azeite de reserva, né? E eu também quero, nesse momento, pedir perdão, né? Pelo que deveria ter feito, pelo que fiz e não deveria ter feito, por onde passei como ministro, né? Como pastor. E agora a alegria de estar vivendo essa nova experiência, depois de 30 e tantos anos de ministério, depois de 57 anos de vida, né? Arrependido por ter perdido tanto tempo. Como pessoas que, quando se batizam nas águas, acabam revelando, né? Puxa, se eu tivesse conhecido antes, eu teria me batizado antes. E pelo Espírito a mesma coisa, quando sentimos que estamos recebendo, né? A gente também pensa a mesma coisa. Puxa, quanto tempo que eu perdi. Como que eu poderia ter sido batizado antes pelo Espírito Santo, vivido essa experiência antes, né? Então, só aproveitando enquanto você se organizava. Agora você já se organizou, vamos em frente, né? Ótima intervenção, meu amigo. Eu lhe amo, pastor, eu te amo. Queridos, a gente não está dizendo com isso que o que fizemos antes, Deus não considerou, só fizemos muito pouco. E com alguns prejuízos que deveríamos não ter causado. Só isso que a gente está dizendo. É que a partir de agora a gente vai poder fazer muito mais com muito menos prejuízo. É isso. É isso. E aí Jesus volta, né? Eita, glória a Deus! Aí Jesus volta, meu amigo. Amém. Aí Jesus volta. Diga amém, meu amigo, no seu coração. Ei, acorda aí, meu amigo. Se você está dormindo do outro lado, acorda que você vai ouvir agora cada coisa que eu não vou nem comentar, porque o conteúdo é tremendo. Então, assim, eu não posso nem comentar. É só para você depois se aprofundar na caminhada. Olha o que diz aí, ó. Mensagem triunfante. Quando soar o alto clamor. Aí ela já começa com apertando a gente. O fim está perto. Conceda o Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas que vigiemos e sejamos sóbrios. Ela diz, o tempo é curto, vem logo a noite em que o homem
o tempo é curto, vem logo a noite em que homem algum poderá trabalhar mais, porque o tempo vai acabar. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos. Oh, Deus eterno, como eu estou ansioso para ver esse dia, pastores e irmãos que estão aqui. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia do Pentecostes, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Eita, glória a Deus! Vem, dia, vem! Os seres celestiais unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim, animada, a igreja levantar-se-á. Levanta, igreja, e resplandecerá. Levanta, povo de Deus, pondo as suas santificadas energias no combate. Assim se cumpre o desígnio de Deus. Recuperam-se as pérolas perdidas, pérolas, pessoas, verdades perdidas com o tempo. Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do pastor verdadeiro. Ei, amigo, preste atenção. Se tem uma ovelha verdadeira, tem uma falsa. Se tem um pastor verdadeiro, tem um falso. Então, vamos estudar a Bíblia. É na palavra que você faz essa distinção. Vamos estudar a Bíblia com o Espírito Santo. O amor de Cristo. Ei, isso aqui é tremendo. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui para lembrar, que diz assim, ó, que poderoso é o amor de Deus manifesto em seu Filho, que dará visibilidade à última mensagem antes da sua vinda. Ó, o que ela diz aqui? O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará ao mundo, gritará ao mundo que estivemos com Jesus e dele aprendemos. Então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor, e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Ei, amado, a ênfase não está na mensagem em si, a ênfase está no testemunho dado pelo povo de Deus. É por isso que a mensagem do terceiro anjo se torna gigantesca. Não é pelo conteúdo em si, ele é precioso. Mas eu quero que você perceba o que dá volume, o que faz com que essa mensagem impacte o mundo inteiro. Aqui, ó, está escrito aí, ó. Ela diz: o amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará ao mundo que estivemos com Jesus e dele aprendemos. É isso que faz com que a mensagem do terceiro anjo crie volume e se torne um alto clamor. Percebe? O alto clamor, amado, deriva de um povo que ama a Cristo, e quando é visto, as pessoas identificam que este povo estava com Jesus, esteve com Jesus e está com Jesus, e o testemunho deles é irresistível. Por isso, o alto clamor. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia. Eita, glória a Deus, irmãos. A maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencido através da leitura de nossas publicações. Aqui, Ellen White faz uma alusão direta ao ministério da página impressa, o trabalho dos comportores, as publicações que o pastor Frederico está enviando pela Novo Tempo, todos esses encartes nas prateleiras, todos os milhões e milhões e milhões de livros missionários servirão de voz dentro da casa dessas pessoas. Elas, nesse material, encontrarão a verdade, irmãos, de forma mais intensa ainda, de forma mais ampla. Eu creio que todas as plataformas, nas redes sociais, através da internet, também falarão do amor de Deus antes da sua gloriosa vinda. Eita, irmãos, isso aqui está tudo nos livros do Espírito de Profecia. Por que a gente não lê, né? O poder que tão eficazmente sacudiu o povo no movimento de 1844 revelar-se-á outra vez. A mensagem do terceiro anjo sairá, não em um murmúrio, mas com grande voz. O alto clamor, querido, o que é o alto clamor? É a mensagem pregada com intensidade por um povo que mostra e evidencia que ama a Deus e que está com ele. É isso que é o alto clamor, amados.
Durante o alto clamor, a igreja difundirá o conhecimento da salvação tão abundante. A terra será cheia de conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito Santo haverá tão abundantemente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda a terra. Amado, qual é o poder que dá dimensão para a mensagem do terceiro anjo? Que é o alto clamor, um povo cheio do amor de Deus. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus, que nós reconhecemos agorinha mesmo, que talvez estivéssemos andando apenas com azeite na vasilha, sem pote extras. Amado, o chamado é para que você tenha potes extras do azeite, para que o alto clamor aconteça, o amor seja evidenciado e a mensagem que agora está sendo pregada seja de fato pregada com poder, irmãos. Percebam uma coisa, amados. Percebam uma coisa. A mensagem não muda. A mensagem do terceiro anjo está na Bíblia há quanto tempo? A mensagem do terceiro anjo está na Bíblia há quanto tempo? Me responda. Desde que a Bíblia foi escrita. Então, pastor, o que acontece para que esta mensagem se torne um alto clamor? Amigo, o povo de Deus é batizado pelo Espírito Santo e o amor de Cristo é evidenciado nesse povo. Então, esta mensagem toma a proporção da experiência do próprio povo. Por isso, ela se torna um alto clamor. É isso. O alto clamor é um povo cheio do amor de Deus, irmãos. Pregando a mensagem do terceiro anjo. Isso é o alto clamor. Às vezes, eu me apego olhando para algumas pessoas pregando sobre isso e parece que o poder está na mensagem. Se fosse a mensagem mesmo em si, já teria acontecido. Ela está na Bíblia, ó. O poder do alto clamor está em um povo que ama e que prova que esteve com Jesus. E o povo diz, esse povo aí não tem como resistir, não. Aí o que eu prego toma uma proporção absolutamente gigantesca. Este é o alto clamor. Falei para vocês, é lindo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Oh, Deus misericordioso. A repugnância que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. Jesus não voltou ainda, porque é repugnante para ele pensar que o seu povo pode se perder. Oh, amado, e cada dia desse é um dia de glória, cada dia desse é um dia de misericórdia. Por favor, amado, vamos voltar para ele, vamos nos arrepender, igual o pastor Helmut e eu, pastor Esmeraldo, vamos para um lugar onde Deus possa nos usar poderosamente, que é orar pelo Espírito, não orar apenas pelo Espírito, mas pela promessa, e não orar apenas pelo Espírito ou pela promessa, orar crendo que você recebeu, para que os resultados estejam aí. Olha o que ela diz aí, ó. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria, antes disso, de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas da cidade de Deus. Ellen White está dizendo, queridos, que nós estamos atrasados. Já era para a gente estar no céu, mas nós não estamos, porque paramos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como povo. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Ei, amigo, Jesus já teria voltado se você pedisse o batismo diário do Espírito Santo. Jesus já teria voltado se você requeresse isso como uma promessa. Jesus já teria voltado se você vivesse isso intensamente. A obra de Deus, o seu retorno, está para nós num atraso de anos. Olha o que ela diz aqui, ó. Houvesse os adventistas, depois do grande despertamento de 44, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente os esforços deles, e a obra haveria sido concluída, irmãos. E Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhes o seu galardão. Eu quero chamar a atenção nesse texto aqui, ó. Houvesse os adventistas continuado fazendo aquilo que eles fizeram em 44.
Percebam uma coisa, queridos. Sustido firme a fé, então a fé não foi igual. Seguindo avante unidos, então a união da igreja não é igual. A igreja declinou em sua fé e a igreja declinou em sua unidade. Perdemos potência. Ela está dizendo isso. Houvesse adventistas depois de grandes apontamentos, sustido firme a fé, então não susteram, não mantiveram firme. E seguido avante unidos, se houvessem feito isso, então não mantiveram-se unidos. Segundo a providência de Deus, lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem, Jesus já teria voltado e nós já teríamos recebido o nosso galardão. Então, amados, vamos renovar a nossa fé, vamos nos unir como povo e vamos para a terceira mensagem, cheio do amor de Deus. Então, Cristo virá. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada. Ah, meu Deus, somos culpados disso. Somos culpados disso por causa das nossas distrações. Estamos na igreja, queridos, distraídos. Estamos na igreja vivendo o mundo, um pé no mundo e outro na igreja. A gente quer usufruir do mundo e ao mesmo tempo das bênçãos e das glórias de Deus. Isso é impossível, queridos. Nós estamos no mundo não para usufruirmos dele, estamos no mundo para levar pessoas a Cristo. É para isso que nós vivemos. Nosso gozo está na eternidade, amado. Eu não estou falando para você que não devemos experimentar felicidade. Não estou falando para você que eu não tenho que ser feliz com minha família, eu não tenho que ter momentos de prazer, de alegria, de paz. Nada disso, nada disso. Eu estou falando de propósito. Deixamos o nosso propósito. Nos distraímos tanto que preferimos academias de ginástica. Nos distraímos tanto que preferimos nossas viagens de final de ano. Nos distraímos tanto que preferimos os programas de televisão, internet, Netflix. Nos distraímos tanto que preferimos conversas tolas nos nossos aplicativos das redes sociais. Nos distraímos tanto que passamos horas rindo de vídeos engraçados na internet, enquanto as pessoas se perdem lá no final da linha. É sobre isso que o texto está falando. Distração, queridos. Perdemos, estamos distraídos no mundo, enquanto Jesus não volta por causa disso. Por causa da incredulidade, seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. Murmuração, inveja, contenda. As pessoas não podem fazer alguma coisa melhor do que eu faço, porque essa pessoa já se torna para mim uma ameaça. Às vezes a gente deseja tanto alguma coisa que prejudica as pessoas para alcançar. Queridos, precisamos de uma reforma imediatamente em nosso estilo de vida. Que livro poderoso esse, né? Que livro poderoso. Olha o que ela diz aqui, ó. E a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Ela está dizendo que estamos em atraso na vinda de Cristo, que já era para a gente estar no céu com o Papai do céu, ou ele já ter voltado depois do milênio e restaurado esta terra por causa, queridos, da incredulidade no povo de Deus. O problema não é a incredulidade dos ímpios, é do povo de Deus. A mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o povo de Deus que nos tem detido neste mundo. Meu Deus do céu, que avaliação ela faz do porquê, o motivo do atraso. A gente está aqui ainda. Sabe, queridos, muitas pessoas morreram com a Covid, que não deveriam ter morrido. Se Jesus já tivesse voltado. Eu queria que você entendesse uma coisa. É duro o que eu vou dizer para vocês. É duro para mim. Parte da culpa das pessoas morrerem sem Jesus e passarem por situações tão difíceis é nossa. É nossa. Sabe por quê? Porque Jesus já teria voltado se não fosse o povo de Deus mesmo. Pelo status do povo de Deus. Pelo estilo de vida do povo de Deus. Por isso,
A nossa maior e mais urgente necessidade é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Isso é muito duro, eu compreendo que é muito duro. Mas é verdade. A gente não pode se esconder da verdade. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado, de dor por tantos anos. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do Senhor. Mas para isso acontecer, amigo, uma reforma imediata deve acontecer no povo de Deus. Se todos que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do evangelho? Depressa amadureceria a última seara e Cristo viria para juntar o precioso grão. Ela está dizendo isso. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar, para você não ficar fora. Olha só o que diz aqui. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do Senhor. Se todos que professam o seu nome estivessem produzindo frutos para a sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do evangelho? Depressa amadureceria a última seara e Cristo viria para juntar o precioso grão. Olha o que diz aí, ó. Muitos apresentam as doutrinas e teorias de nossa fé. Sua apresentação, porém, é como sal que não tem sabor, pois o Espírito Santo não está operando em seu ministério destituído de fé. Eles não abriram o coração para receber a graça de Cristo, desconhecem a operação do Espírito Santo, são como farinha sem levedo, pois não há um princípio a operar em todo o seu labor e deixam de ganhar almas para Cristo. Não se apoderam da justiça de Cristo. Esta é uma veste não usada por eles. A justiça, uma desconhecida plenitude, uma fonte intacta. Queridos, esse texto é muito duro. Ela fala da apresentação de doutrinas e teorias de nossa fé, sem o Espírito Santo. Ela diz, é como fazer um bolo sem fermento. Por isso, não ganhamos almas para Cristo, porque queremos convencê-las de que Jesus vale a pena apenas pela doutrina, sem a apresentação da doutrina com o Espírito. É por isso que o tanque da sua igreja pode muitas vezes ser usado como aquário para criar peixes. É por isso que o tanque da sua igreja pode ser usado como aquário para criar peixes. O que eu quero dizer com isso? A gente só enche 2 vezes no ano. Então, quando for limpar, tira os peixes, limpa, batiza e põe o peixe de novo. O tanque da nossa igreja, que deveria continuar cheio o ano inteiro. Tratado igual água de piscina, para a gente não gastar muito dinheiro com água. Porque todo dia ele deveria ser usado. Todo final de semana tinha que ter batismo na igreja. Todo final de semana. Não é batismo pelo batismo, não. É batismo pelo poder da mensagem cheia do Espírito Santo. É isso que nos falta. É isso que nos falta. E nós devemos correr para esse lugar. Diz assim, ó. Observai que foi depois de os discípulos haverem chegado à perfeita unidade, quando não mais lutavam pela supremacia, que o Espírito foi derramado. Eles estavam de comum acordo, todas as diferenças haviam sido removidas. E o testemunho dado a respeito depois que o Espírito foi derramado é o mesmo. Notai a palavra. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem animava toda a congregação dos crentes. Os discípulos não pediam uma bênção para si mesmos, achavam-se cheios de preocupação por almas. Foi então que o Espírito Santo foi derramado e milhares foram convertidos em um dia só. E amado, percebe aqui, ó, unidade, amor, cuidado um pelo outro, choro um pelo outro, vigílias de clamor, orar pelo filho como se fosse meu, porque se fosse meu eu estaria totalmente quebrantado.
uma comunidade viva, uma comunidade aquecida, uma igreja estufa, mais quente dentro do que fora. É isso, queridos, que vai fazer com que nossa pregação tenha poder. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Ela viu isso, viu, queridos? Vai acontecer. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte à proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Ao chegar o tempo para que a mensagem do terceiro anjo seja dada ao máximo do poder, o Senhor operará por meio dos humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram a seus serviços. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo da instituição de ensino para aqui. E olha no meu olho, eu estou ansioso para apresentar aqui pessoas, não pela sua formação acadêmica, mas pelo poder que essa pessoa tem por estar cheia do Espírito Santo. Sabe, este é o doutor fulano de tal. Esta é a Maria, ela trabalha em tal lugar, e ela tem este curso e aquele. Eu não estou aqui desprezando o academicismo, de forma nenhuma. Queridos, estudem. Estudem a palavra, estudem, sejam sábios. Homens e mulheres de Deus precisam dar resposta sobre tudo. Não podemos ser ignorantes com relação à comunidade que vivemos. Não podemos. Estudem, representem bem o nome de Deus. Mas não caiamos no engano, amados, que será o nosso academicismo que nos preparará para pregar a última grande mensagem. Serão pessoas que estavam com Jesus e que as pessoas identificavam que eles de fato estiveram com ele, porque são semelhantes a ele, muito diferentes. E Ellen White vai dizer isso aqui claramente. Ela diz assim: os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. O que eu quero dizer, queridos, é que é importante que você seja doutor. Mas é mais importante que você seja cheio do Espírito. É importante que você seja doutor. Mas é mais importante que você seja cheio do Espírito. E seria muito bom que nós nos apresentássemos como servos. É uma mudança de pensamento. É uma mudança de foco. Vamos terminar. Crianças serão impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos, pondo à margem todo o maquinismo humano. A proclamação da verdade, como fosse o poder do Espírito, multidões receberão a fé e unir-se ao exército do Senhor, deixando de lado o maquinismo humano, a dependência das estratégias, muito embora sejam importantes, é a força do Espírito. E as pessoas então vão receber o poder do alto. A mensagem é de ser levada não tanto por argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Vocês vão ver isso aqui hoje. Eu vou chamar aqui um casal já para testemunhar. Fica aí, viu, irmão? Fica aí. Fica aí. Não sai, não. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. É uma promessa, amado. Sabe por que não temos esse tipo de vida hoje na igreja? Porque a gente fica dizendo assim, tá no futuro, vai ser antes do fechamento da porta da graça, a gente tem que ver o decreto dominical, querido, isso tudo é verdade, mas pode acontecer agora, ela está dizendo.
A experiência de transformação na sua vida, na sua comunidade, pode acontecer agora. Eu não preciso ficar esperando para amanhã, pode ser agora, ela disse. Nós deixamos de crer nisso e nos prendemos ao maquinismo, às estratégias. Esquecemos que pode ser agora. Força poderosa da influência do Espírito. Pode ser agora. Imagina Deus usando toda essa estrutura que nós temos para avançar com o reino de forma extraordinária. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Hoje, os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar dos grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação absoluta. Dá para ver isso claramente. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, está se preparando, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar aos anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Ei, Covid é fichinha. Todos os dias nos temos associado com homens e mulheres destinados ao juízo. Cada dia poderá ter sido a linha divisória para alguma alma. Cada dia alguém pode ter tomado a decisão que há de determinar o seu futuro. Urgência, urgência. A pessoa da padaria pode ser o último dia. A pessoa que te atende no caixa do mercado pode ser o último dia. As pessoas que estão no seu telefone pode ser, Eliude, o último dia da vida deles. Rosângela, o último dia da vida deles. Adolfo, o último dia da vida deles. Vera, o último dia da vida deles. Jaqueline, o último dia da vida deles. Oberlão, o último dia da vida deles. Pastor Zinaldo, o último dia da vida deles. E nós não podemos viver como se isso não estivesse acontecendo, Pastor Brito. Nós não podemos viver como se isso não tivesse acontecendo. E dia após dia, milhares morrem sem Cristo, porque nós estamos distraídos, irmãos. Distraídos, o Senhor requererá o sangue deles de nossas mãos, irmãos. O Senhor requererá o sangue deles de nossa letargia espiritual, de nossa distração espiritual. O Senhor requererá o sangue deles. Estamos desde 1844 vivendo em tempo solene. O Senhor entrou no Santo dos Santos em 1844. No Antigo Testamento, o povo ficava em silêncio, o povo lavava as vestes, o povo limpava a casa, o povo confessava pecado para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e Deus pudesse aceitar a intercessão do sumo sacerdote. Você esqueceu? Você esqueceu que ele entrou em 1844 no Santo dos Santos? Esqueceu, queridos? É tempo solene. É tempo solene. É tempo solene. Enquanto nos distraímos, centenas e milhares morrem perdidos. Oi? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Anne? Abre o áudio de vocês, por favor. Deixa eu ver, acho que eu não liberei você, Anne. Só um minutinho. Pronto, pode liberar, por favor. Oi.